Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da PRIO e eu vou tentar passar esse vídeo falando PRIO e não PetroRio. Sei que é difícil para mim, foram muitos anos aí falando o nome da empresa antiga, né? Mas um dia eu vou acostumar. Então, separei para esse vídeo de domingo, que agora é o nosso vídeo aí mais calmo, mais tranquilo, mais de aprendizado, né? Já que aí durante a semana está com um modelo de vídeos mais curtos e objetivos, mas eu sempre vou manter esse formato aqui mais tranquilo para a gente ver os pontos chaves, onde a gente aprende um pouco mais sobre análise de empresa. Ainda mais uma empresa excelente, eu escolhi a Prio para falar no domingo aqui, não é só porque eu gosto muito dela, que vocês já sabem. Cara, a gente tem que pegar e botar a empresa boa aqui, né, e mostrar como é que é para as pessoas, né, pegando jeito e aprendendo e verem que não cai do céu, né, uma empresa igual a Prio não está tendo resultados excelentes, só porque o petróleo está indo bem e tal, né. Então tem que destacar esses pontos. Geralmente eu separo para o vídeo de domingo a empresa que tem mais aprendizado, que dá pra gente, né, explorar mais pontos e tal. Essa semana eu podia ter feito um vídeo mais completo da Ambev, mostrando lá impacto lá na Argentina, umas peculiaridades lá do resultado, orgânico, ajustado, blá blá blá. Eu já fiz isso no trimestre anterior, eu podia ter falado um pouco mais da Vamos também, mas enfim, tá tudo lá o que deveria ser falado. Então, vamos pegar uma baita de uma empresa que é a Prio, tá? E mostrar aí passo a passo como ela se tornou, né, essa empresa espetacular nos últimos anos, tá? Só fazendo aqui um comentário antes de começar, tá? Eu não vi o call de resultados ainda, tá? Enfim, a Prio tá tão tranquila que agora o call de resultados dela antes eu corria para ver, eu fiz até uma transmissão na Twitch de um call dela, né, da gente assistindo, que deu tipo umas 60 pessoas num dia de tarde de semana, assim, né? Deu bastante gente. Mas, cara, hoje em dia a empresa tá tão tranquila que eu vejo com calma, sem estresse depois, né? Porque é legal, a Prio é uma empresa muito previsível, eu vou mostrar para vocês, né, o porquê, já falei muito disso. Mas o call de resultados e as outras apresentações da empresa são muito importantes, porque a gente sempre pega ali alguma coisinha sobre o futuro, sobre dados não contábeis, né, mas o operacional da empresa, mais uma vontade, um posicionamento dela. Então assistam lá, tá? Eu vou assistir quando esse vídeo tiver ido ao ar, eu espero já ter assistido, ok? Mas enfim, também não foi prioridade zero, eu acabei fazendo outras coisas, né? Já que os números mesmo aí não tem muito o que fazer. Tá aqui marcado na minha carteira, tá? Porque eu só testei a carteira, eu só botei Prio lá, tá, pessoal? Eu preciso criar. Eu não sei se eu crio uma carteira aqui pra gente ir acompanhando. Não sei. Mas enfim, né? Não tenho carteira lançada aqui, não fundamentei, tá? Só tá marcado aqui porque eu botei lá de teste e tudo mais. Rapidamente, Prio, para quem não me conhece, né? Porque quem me conhece com certeza já ouviu eu falando da empresa muito. Teve uma época que eu até cheguei e falei assim: ó, não vou falar mais de Prio, já cansei, já falei tudo que tinha para falar. Mas tem que falar das empresas boas, né? É uma empresa de petróleo, que eles chamam de junior, ou seja, não é daquelas grandes, que são as majors, né? É uma empresa um pouco menor. Mas qual que é o grande lance dela? Que ela foi muito, muito, muito bem sucedida em comprar campos de produção maduros que uma empresa major como a Petrobras, como a Chevron, como a BP já não faz mais muito sentido para elas, já está declinando e é um campo que você tem que fazer um trabalho ali mais próximo. Essas empresas estão de olho nos novos campos em atividade de exploração, é pré-sal, é Guiana, é margem equatorial, ok? Então elas não conseguem manter uma rentabilidade boa sobre esses ativos menores. O que elas fazem? Elas vendem para empresas como a Prio, por exemplo, que vão pegar esses ativos e tratar ali, né, com todo o carinho, toda a joia da coroa lá e extrair muito valor. Então esse negócio dá muito dinheiro porque você compra um ativo relativamente barato, porque ele já passou do seu auge, mas você bota ele para rodar de uma maneira linda e maravilhosa, né? E aí o ganho é muito grande. Era como, por exemplo, você compra um carro velho, acabado lá a preço de banana, e você vai lá, reforma ele, deixa ele lindo, maravilhoso. E ele tem um valor lá de clássico, né? De uma joia. Então é isso que a Prio fez desde o começo. E gerou muito valor para acionista, né? Mostrar o gráfico dela aqui é até covardia, né? Porque esquece esse período aqui, tá? Aqui foi quando ela transicionou da antiga HRT, que era outra empresa, com outra gestão, com outra estratégia, tudo diferente, tá?
para, né, o modelo de negócio dela hoje. Começou, sei lá, 15, 16, não lembro agora. Tá? No começo foi mais difícil, ela não tinha meios para executar essa estratégia, foi devagar ali no campo de polvo até melhorar um pouquinho. Né? Eu já falei para vocês que eu comecei a acompanhar aqui a empresa em 2018. Né? A primeira vez que comprei dela acho que foi em agosto de 2018, foi tipo aqui. Quando ela fez a primeira campanha de revitalização de polvo, que deu para ver, pô, esse negócio é muito bom, a empresa gasta ali alguns milhõezinhos e dobra a produção dela, porra, é fantástico, né? Na época ela produzia 6, 8 mil barris de petróleo por dia, tá? Hoje a gente já vai ver quanto que ela está produzindo, né? Destaque absoluto. Isso aqui dá até para usar aqui a escala logarítmica, né? Nossa, olha o gráfico dela na escala logarítmica. Que espetacular, né? Lembrando que esse gráfico aqui tá preços ajustados, né? Ela dobrou umas 2 vezes desde 2018. Ok? Que mais? Bom, vamos olhar logo o resultado. Né? O retorno dela anualizado de 50%, né? Isso é um absurdo. Claro, tá pegando um período pré ali, mas é tipo isso aí mesmo, né? Valor de mercado hoje perto de 40 bi. E o mais importante de tudo, pessoal, é entender que esses 40 bi não caiu do céu. A empresa, quando eu comprei, ela valia 1 bi, tá? Menos de 1 bilhão de reais, aqueles agosto de 2018, cadê? Pô, mais ou menos por aqui, 800 milhões de reais em junho, né? Pula no trimestral. Eu lembro claramente, ela valia menos de 1 bilhão de reais, tá? Hoje tá valendo 40. Por quê? Caiu do céu? Não, porque o resultado da empresa multiplicou por muitas e muitas vezes e continua crescendo no ritmo, né, bem acelerado, a gente já vai ver lá. Tá? Então, muita gente não tem essa conexão, né, de onde vem o resultado do ativo, por que subiu tanto, e acha que é só porque é uma empresa de petróleo, é só comprar as outras empresas de petróleo vai ter o mesmo resultado. Não é assim que funciona. Tá? Bueno, vamos para o release de resultados e eu vou fazer nos comentários aí à medida que precisar. Agora com o vídeo 4K, eu vou falar para os caras fazer um PDF com qualidade melhor, vai aparecer aí uma qualidadezinha mais fraca, né? Enfim, o call foi aí no dia 1º de novo, foi quarta, né, antes do feriado. Não assisti ainda, tá, pessoal, mas assistam lá. Tem aqui os ativos produtores da empresa, como eu falei, naquele 2018, tá? Ela só tinha polvo, tinha Manati também, mas Manati nem entra na conta mais. Foi um ativo de transição para a empresa, ela já vendeu, já era. Tá? Produzia aqui em polvo, né? Uma produção bem modesta. Então, por que ela cresceu tanto, né, em produção, em receita, em valor de mercado? Porque ela foi fazendo essas aquisições de ativos já maduros, já em declínio, que essas majors já não compensa para elas cuidar, mas com uma empresa como a PetroRio fazia todo sentido. Então começou com Frade, ela comprou um pedacinho lá no começo da Impex, depois comprou o controle da Chevron, terminou de comprar o resto da Petrobras, depois ela comprou o Tubarão Martelo lá da antiga OGX, né, atual Domo. O Wahoo não foi muito longe, não lembro qual foi exatamente o primeiro, mas acho que foi Tubarão Martelo. Depois comprou o Wahoo, que ela está desenvolvendo agora, e a última aquisição foi a Bacora Leste, já um campo bem maior, bem mais robusto. Então, o Frade gerou muito valor para a empresa, a gente já vai ver. Frade era um campo que estava bem declinado, ele tinha sofrido um acidente lá em 2013, então o negócio estava meio largado. A PetroRio chegou, arrumou a casa e hoje tá dando muito dinheiro, Frade. Frade, retorno absurdo, tá? Tubarão Martelo nem tanto, porque é um campo um pouco menor, né? O grande lance de Tubarão Martelo foi juntar Polvo e Tubarão Martelo. Era um campo vizinho e a empresa opera de uma maneira única os dois. Então ela tem custo de extração de um campo, né, com produção de dois, já é um campo maduro que não, né, a revitalização tem como revitalizar, mas não vai crescer tanta produção. Mas tá bom, consolidou a geração de caixa da empresa, excelente. É que o Frade foi espetacular, aí fica difícil comparar os outros. O Wahoo foi um baita numa geração de valor também, porque vai entrar a produção nesse mesmo estilo de juntar tubarão, martelo e polvo, né? O tieback, que é o termo correto, tá? Eles vão fazer o Wahoo com Frade. Então, o Frade já tem uma estrutura lá produzindo um FPSO, um navio, né, que produz e tal, bonitinho. Eles só vão ligar os postos de Wahoo em Frade e vai entrar produção grande, tá? Na casa de 40 mil barris, a gente já fala de valores aí, pra vocês terem noção, uma produção grande, basicamente sem custo adicional. Né? Então vai ter um custo CAPEX, né, para montar toda essa estrutura e tal, e depois, cara,
receita sendo injetada diretamente lá embaixo no lucro líquido. É espetacular esse resultado aí, o que vai entregar o Wahoo. Tá? E a última aquisição foi o Bacora Leste, também um campo que já estava ainda produtor forte, né, produzindo uns 30 mil barris dia, mas que também já estava num declínio. A estrutura operacional lá, o navio FPSO, esqueci o nome do de lá. Né? Bravo é o de Frade, aqui. Eu esqueci tudo, a gente já vê ele rapidinho. Mas ele estava muito, né, acabado, então esse primeiro ano da empresa eles estão só, né, reformando lá o navio SPSO, trocando alguns sistemas, modernizando. Ele estava com um índice de utilização muito baixo, né, a taxa de utilização, ou seja, o que isso quer dizer? Estava dando muito problema, então tinha que parar a produção, dava problema, interrompia. Tá? Então eles estão dedicando esse ano agora para jogar esse índice lá para cima, perto dos 100%, para aí sim começar a desenvolver o Albacora Leste e destravar o valor. Vai ter muita geração de valor vindo aqui de Albacora Leste. Tá? Então, o resuminho operacional da empresa, a gente já vai ver acontecendo. Então, a PetroRio hoje, tal, market cap perto dos 40 bi, que a gente comentou e tudo mais. Tá? Só agora vamos falar de barris de petróleo, para vocês terem uma noção. Hoje, PetroRio produz na casa de 100 mil barris de petróleo por dia. Tá? 100 mil. Vocês lembram quanto que produzia quando eu falei lá em 2018? 6, 8, por aí. Tá? Então, a empresa aumentou bem mais de 10 vezes a produção em 5 anos. É por isso que veio esse crescimento absurdo de resultados dela, não é de graça. Né? Pô, imagina se chegar para a Ambev, que teve vídeo sexta, falou, ó, a Ambev vai vender 10 vezes mais daqui 3, 4 anos. É óbvio que a empresa valeria um absurdo, mas é o que está acontecendo com a Nvidia, por exemplo. Né? A Nvidia está com valor nas alturas, porque tem uma expectativa que, né, nos próximos 5, 10 anos, com a revolução da IA, né, ela vai crescer muitas vezes o resultado dela. E a Prio, quase falei PetroRio, a Prio entregou isso aí, né, um crescimento absurdo de 100 mil barris. Isso não está contando ainda o Wahoo, que não está pronto, que são mais 40 mil barris, então ó, 40% do resultado dela, né, vai crescer ali, né, meados do ano que vem, mais ou menos, quando a previsão de ficar pronto. E o eventual crescimento de Albacora Leste, que também, né, vai ser um trabalho aos poucos, deve ir acontecendo também ao longo do ano que vem. Então, olha só, esse número de hoje da Prio é espetacular, que a gente já vai ver, tá gerando ali. Muito, tá tudo em dólar aqui, né? Mas em termos de reais, mais de 10 bi de EBITDA ano, né? Um resultado espetacular. E já tem um crescimento que está encaminhado, tá? Não vou dizer que é garantido, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Mas tanto o Wahoo como o Albacora Leste é muito encaminhado. É o que a empresa tem feito nos últimos 5 anos. Não é nada de espetacular, não é nada que nunca foi feito. Então, a chance disso não ocorrer é muito pequena. Tá? E aí a gente está falando de crescer essa produção 40, 50, 60, depender do quanto o Albacora Leste evoluir. Para o próximo ano, já tudo mais ou menos certo, contratado. Claro, vai ter CAPEX no meio, mas nada espetacular. A gente já vai ver o CAPEX está sendo gasto já de Wahoo. Então a empresa já está num resultado muito bom. Tá? O EBITDA no trimestre, 600 milhões de dólares. Né? Se a gente for pegar aqui, vamos fazer nossas continhas de padeiro, né? 633, vou botar 5 de dólar, né? Tá variando um pouco mais, um pouco menos. A empresa está com uns 3 bi de EBITDA trimestral, né? Nesse ritmo de produção dela, que vai dar, anualizando ali, uns 12 bilhões de reais, tá? Então, cara, a empresa está gerando 12 bi hoje, aquele valor de mercado de 38 que a gente viu, já é pouco, né? Já é 3 vezes o valor de mercado dela. Ela tem uma dívida que logo vai acabar com essa geração de caixa. Ou seja, né, o resultado dela hoje é espetacular, mesmo com toda a valorização da empresa. E eu tô falando para vocês que ano que vem isso aqui ainda vai crescer muito mais que isso quando entrar o Wahoo, principalmente, e o Albacora Leste for, né, evoluindo. Então, assim, não é só o passado que ela entregou, mas ela já tem muita coisa contratada ali que está pronta, que a chance de não acontecer é muito pequena. Né? A Prio não precisa ir atrás de disputar vendas, market share, disputar cliente no tapa, taxa de juros, nada disso influencia ela. Uma coisa que influencia muito é o preço do petróleo, esse, né? Claro, não tem como escapar. Então, né, esses resultados, a gente está fazendo todos esses cálculos, essas premissas, né, todos esses cálculos partindo de uma premissa
que a empresa, né, vai ter um valor de petróleo e dólar mais ou menos nessa linha, tá? Claro, se o petróleo cair, vou ver se não. Se o petróleo cair, vem um pouco menos, se o petróleo subir, vem um pouco mais, e o câmbio e tudo mais, tá? Mas como a gente não sabe, não tem controle sobre isso, tá? Fazemos as projeções baseadas no que ela está entregando hoje, e aí você sabe, se o preço cair, vai vir um pouco menos, se o preço subir, vai vir um pouco mais. Esse é o gráfico do petróleo, né, de referência da Prio, tá? E esse foi o fundo lá da pandemia, que o petróleo chegou abaixo de $20, né? Um valor bem baixo mesmo. A grande maioria não digo, né? Mas a maior parte da produção mundial a $20 dá prejuízo. Então, esse valor ele não é sustentável durante muito tempo. Porque se cair de novo para $20, o que vai acontecer? Um monte de gente vai parar de produzir e não vai ficar pagando para trabalhar, né? E aí a tendência é recuperar, né? Tudo bem, 100, cento e pouco é muito alto também. O preço de equilíbrio do petróleo a longo prazo seria esses 70, 60, alguma coisa assim. 50, 60, 70. De onde eu tirei esse valor da minha cabeça? Não. É onde você pega ali uma mediana dos custos de extração para ter uma operação minimamente rentável, tá? Então, com o preço do petróleo acima, com certeza as empresas e os países aceleram o investimento para tirar mais óleo e ganhar mais dinheiro, né? Isso joga mais oferta no mercado, né? A tendência é reduzir o preço, né? Abaixo desse valor é o contrário, né? Todo mundo corta a produção, diminui o investimento, reduz a oferta, né? A demanda continua, o reequilíbrio de novo. Então estamos sim num período de preço de petróleo alto. Isso sim impacta no resultado da Prio positivamente, tá? Mas não é como se ela tivesse tendo esse resultado fantástico pelo preço do petróleo alto, né? É muito mais pelo crescimento da produção. A produção cresceu mais de 10 vezes, o petróleo 50, 60, 70 está 80, né? Então tem que fazer essa diferenciação. Mas voltando aqui para o nosso release de resultados, tá? Essa métrica aqui ela é muito boa, tá? O lifting cost, o que, que é isso? Tá? É quanto custa para você produzir, basicamente. É o preço de tudo que a empresa gasta ali, plataforma, funcionários, equipamentos, insumos e tal, para tirar o petróleo da água, né? E deixar à disposição para venda, tá? É isso que entra no lifting cost. E o lifting cost, assim, né, é a grande estrutura de custos, porque como a PetroRio não é uma empresa grande e tal, ela é bem enxuta, né, ela não tem muito custo administrativo e tal, né, ela é bem enxutinha. Então esse é o grande custo da empresa. E qual que é o ponto? Né? Quanto mais baixo for isso aqui, melhor estratégica, rentável, é mais rentável a empresa, obviamente, porque você está vendendo petróleo a $80 o barril e custa 7, né? Então, óbvio, você ganha 90% de margem. Mas tem uma vantagem estratégica também esse valor, porque quando você tem um custo de extração tão baixo, numa queda igual aquela que a gente mostrou lá, para $20 o barril, o que acontece? A Prio continua ganhando 100%, né, em cima, desculpa, né, 50% de margem, tá? Com o petróleo aqui no fundo, tá todo mundo tendo prejuízo, fechando portos, o cara tava pagando para entregar petróleo lá nessa época, a Prio ainda está ganhando dinheiro, tá? Muito menos, claro, mas ainda está ganhando dinheiro. Então, ter esse lifting cost baixo, né, que o dela veio reduzindo, né? É lindo ver esse gráfico aqui de lifting cost, né? Caindo de 40 para 7. Isso aqui, estrategicamente, para a empresa, reduziu o risco dela, assim, absurdamente. Hoje eu diria que a empresa basicamente não tem mais um risco grande, né, de passar por um período de queda de petróleo, óbvio, né? Se cair, ela não vai ganhar 10 bi de EBITDA. Mas ela fica lá, bem posicionada, pode até fazer umas aquisições oportunísticas e um dia o preço do petróleo volta, né? E aí ela volta a ganhar dinheiro. Isso aí só mudaria como essa dinâmica? Caso haja uma alteração assim significativa no mercado de petróleo. Né? Aí você fala, carros elétricos e tal. Falo, cara, tá muito longe disso acontecer, tá? Sim, existe, né, uma tendência do petróleo ser cada vez menos, né, ter uma demanda cada vez menor pelo petróleo no longo prazo, tá? Mas é uma movimentação que vai demorar muito tempo ainda, que é muito aos poucos. O petróleo ainda tem muitos outros usos que hoje ainda não tem substituto adequado, né? Existe a chance até de ocorrer o inverso nesse período. Como, né, o mundo está migrando para energias renováveis e tudo mais, muitos dos players anteciparem essa migração e você reduzir a oferta. Tá? Existe essa chance, estou dizendo que vai acontecer.
né, você reduzir a oferta mais do que o ritmo de queda na demanda. Então a gente ter um futuro aí, né, de médio prazo até com preços mais altos do petróleo, tá? Então existe essa chance. Ter essa visão simplista de que a eletrificação de carro, agora o petróleo não vai valer mais nada, né? É muito inocente, muito ingênuo. Então esse gráfico aqui mostra o trabalho espetacular que a empresa fez ali desde 2018, naquela época que eu comentei. Como é que você reduz esse lifting cost? Apertando nas duas pontas. Então, primeiro, quanto mais você produzir, menor é o custo, porque isso aqui é por barril, né? Dólar por barril. Dólar por barril. E quanto mais você economizar também, né, tem uma melhoria de custos. Então a empresa faz um trabalho excelente de controle de custos, né, de otimizar a produção ali, né, nos detalhes, uma coisa que uma Petrobras, uma Chevron, uma BP não conseguem fazer. Tá? Daí que vem essa queda, né, espetacular do lifting cost. Okay? Então hoje a empresa ganha uma grana violenta porque está produzindo muito, cortou custos, o preço do petróleo é muito acima do custo dela, tem uma margem ridícula de alta, né, e está lá colhendo os frutos, ok? Sendo mais específico em alguns destaques, então o Albacora Leste, lembra qual era o desafio? Era aumentar essa eficiência operacional, né, já está em 80%, que já é um valor bem melhor, né, no começo do ano isso aqui estava muito baixo, porque tinha muitos problemas, muita coisa para ser feita, e a hora que eles arrumarem a casa, isso aqui lá estiver perto dos 90, 100, eles vão começar a investir em aumentar a produção de Albacora Leste para, né, fazer esse gráfico aqui cair também e principalmente a produção subir, que é o gráfico da direita, né? Olha só coisa linda. A empresa, quando eu, né, de novo contar, em 2018 produzia 6, 8 mil barris, né? Aqui já tinha parte de frade e tudo mais, mas hoje está produzindo 100. Né? E eu falei, para ano que vem vai produzir mais, bem mais de 100, né? A depender ali de quando entrar o Arru e o quanto crescer o Bacora Leste. Tá? Então, se você pegar uma empresa com esse gráfico aqui, não tem como ela não gerar valor. Tá? Em termos caixa, a empresa está com uma dívida aí 1,2, 1,4 bi de dólares, tá? Que é super tranquilo frente ao resultado dela. Eu já falo mais da dívida quando chegar ao ponto. E vamos adiante. Terceiro trimestre, resultados sólidos, todos os aspectos, o lifting cost, né? Muito bom. Agora, uma coisa que eu falo e o pessoal tem dificuldade de mudar a chavinha, né? No começo, ali, 2018 até 2020, ponto-chave para acompanhar a PetroRio é. Desculpa, falei PetroRio, velho. Eu não consegui ganhar o desafio. Um dia vai chegar. Né? Destaque, o ponto-chave para a Prio nessa época era derrubar esse lifting cost, porque a 44, meu amigo. Se o dólar cair para 50, o dólar, se o Brent cair para 50, já complicou. Aí tua rentabilidade vai ficar muito baixa, porque ainda tem custo administrativo, tem que sobrar dinheiro para investir. Então, a empresa com o lifting cost na casa dos 40, ia ser muito difícil gerar valor consistentemente. Tudo bem, petróleo é 80, 90 igual tá hoje, beleza. Tá, mas isso aqui era um risco grande. E ela foi paulatinamente derrubando isso aí lá para casa dos 10, tá? Agora, a 7, pessoal, sinceramente, isso aqui, né? Tipo, o lifting cost é óbvio, quanto menor, melhor. Quando entrar o arroz, você vai despencar ainda mais. Só que aqui o ganho já começa a ser marginal, né? Porque, por exemplo, se o lifting cost cair de 7 com 5, né? Que é o que deve acontecer lá com a RU e tal, até talvez um pouco menos. Cara, é 2 dólares por barril que a empresa vai ganhar, velho. 2 dólares é muito pouquinho. Num dia é a variação do Brent lá, de 86 para 88 para 90. Então, aqui, essa trajetória de queda dos 40 para os 10 foi muito relevante para a empresa. Agora, tá, 7, vai cair um pouco mais ainda. Né? Não é, o ganho não tá aqui, o ganho tá no gráfico da direita. Né? No aumento da produção. Você produzir 100 mil para 140 mil, 150, 160, vamos ver aonde vai, aí vai vir um ganho violento. Então, são uma coisa que as pessoas têm dificuldade em gerar a chavinha. Porque lá atrás, quando eu comecei a falar de PetroRio, de Prio, desculpa, 2 vezes já, né, falava, ó, redução de lifting cost importante. Agora, velho, a empresa já fez o trabalho. Agora o lance é aqui, ó, é crescer produção. E vocês têm muita dificuldade em virar a chave, em mudar a forma de acompanhar a empresa. Tem comentário lá no mural da Prio falando exatamente isso. Ah, o lifting cost, claro que é legal ver, mas o ponto tá aqui, velho, produção passando 100 mil barris, né? Esse é o grande destaque. Então, evoluam, véio. Vocês têm muita dificuldade de evoluir nas análises. Né? As empresas vão evoluindo, vocês não evoluem junto. E mais,
Tá, volatilidade do óleo, terceiro trimestre, esforços. Ah, FPSO forte lá, o de Albacora Leste. Então, esse é um ponto-chave para a empresa hoje, junto com o Wahoo, que pelo visto está um pouco atrasado a questão da licença ambiental, tá? Então, vou assistir o call depois lá e vocês assistam, com certeza, ou vocês já assistiram, né? Com certeza, esse é um tema que vão perguntar, né? Porque precisa sair a licença ambiental para perfurar lá, né? Começar a perfuração, os trabalhos lá em Oahu. E com essa história da Petrobras, da margem equatorial, né, deve estar atrasando um pouquinho, né, um ponto de atenção. Então, esse é um ponto de atenção, e o outro é esse trabalho no FPSO forte, né, para as coisas rodarem lisas e a empresa conseguir crescer a produção lá, tá? Então, ó, ainda tem um bom caminho pela frente para atingir os níveis que eles querem, né, que é tipo 90 e poucos por cento e tal. Então, mas eles já estão começando a religar uns poços. Não, já vale a pena a gente, né, aumentar isso aqui, já está pelo menos aceitável, né, a eficiência operacional, então bem interessante isso aí, tá? Geração de caixa expressiva, dívida até de boa, resultados operacionais e blá blá blá, e social, e não sei o que lá, e ótimo. Eles criaram isso aqui agora esse ano, né? PRIO, pessoas, resultados, inconformismo, ousadia. Tá certo. Vamos lá, o que nos interessa é isso aqui, tá? Então foi um trimestre de Brent médio alto, né? 80 e poucos por cento. Tudo bem, ano passado foi ridículo, porque chegou a ter 120, né? Um preço muito, muito alto. Mas 80 ainda é muito alto, tá? Ela ainda tá ganhando muito dinheiro com o preço do petróleo nesses níveis. Se o preço voltar ali para aqueles 60, 70, beleza, vai ganhar um pouco menos, mas ainda continua ganhando bem, tá? Aqui a gente vê de onde vem a produção, um grande destaque é para Frade, tá? Que pô, tá gerando muito, muito valor para a empresa. Produzindo aí, né? Essa aqui são os offtakes, é o petróleo que é vendido efetivamente. E aqui o petróleo produzido, lembrando que ele pode descasar um pouquinho, né? Pode ficar um pouco ali, né, armazenado, então pode dar um pouquinho de diferença entre offtake e produção. Tá? Mas isso aqui é uma coisa fácil de você ver, né? Voltando aí para nossa conta de padeiro, né? Se a empresa está produzindo, bom, isso aqui nem precisa da calculadora, né? Uns 100 mil barris por dia, um trimestre tem uns 90 dias, né? Um pouco mais, um pouco menos. Está produzindo uns 9 mil barris de petróleo, 9 milhões, né, de barris de petróleo por trimestre. Então você vê que aqui, ó, ela vendeu um pouquinho mais, 9,7, tá? Porque tinha um pouquinho de estoque carregado do trimestre anterior, tá? Isso aí é tranquilo. Okay? E se você tem mais ou menos o valor do Brent, mais ou menos o câmbio, é fácil estimar a receita da empresa. Teve até alguém que comentou, deixa eu mostrar aí para vocês. Teve alguém aqui que comentou sobre isso. Cadê? Tá, blá 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 blá. Aqui, ó. Gustavo. Saiu prévio operacional, 10 mil barris de óleo, né? 9,7. Tá aqui. A venda, né? 9,7. Para calcular por cima a receita, seria multiplicar a venda de óleo pelo dólar e o Brent? Sim, é o que eu respondi aqui. É mais ou menos. Tem outros detalhes, tá? Tem desconto, né? Tem um royalty que não é linear e tal, mas a grosso modo é assim, ó, daria em torno de 4 bilhões de reais nesse trimestre. Fiz a conta e achei muito. Não, é isso mesmo, Gustavo. Você fez a conta certinho. Você pega esses, quanto foi 9,7, né, multiplica pelo preço do Brent ali uns 85, que dá para você ver ao longo do trimestre, tá? E multiplica por 5 no dólar, vai dar mais ou menos isso. 4 bi de receita. Quanto que veio no release? Isso aqui, ó, ele comentou antes, tá? Faz 20 dias. Quanto que veio a receita? Cadê? Tá em dólares, né? Pra gente puxar aqui. Receita líquida, 835 de dólares, mais ou menos uns 5. Exatamente aquela continha de padeiro ali, tá? Então, a Prio ela é muito previsível, né? Você consegue ter essas noções certinho do resultado dela, porque é uma função do quanto o petróleo foi produzido, o preço do petróleo, o preço e o do câmbio. Então fica muito fácil de acompanhar. Que mais que tem pra gente comentar aqui, né? O total de produção, tem, vamos adiante, lifting cost maravilhoso. A produção vai crescendo, o custo não cresce, o lifting cost cai. Ok? Frade espetacular, Polvo Tubarão Martelo tá mais maduro e Albacora Leste, né, vai crescer aos poucos. Lembrando, a empresa vendeu um pouquinho mais do que ela tá produzindo, mas nem é tanta diferença, tá? De boa.
Então, ó, o gráfico de lifting cost, lindo e maravilhoso, e daqui para frente os ganhos são, né, pequenos, marginais. E a comercialização, quando ela começou a produzir mais, um volume maior de petróleo, ela começou a comercializar o petróleo de maneira diferente, né? Entrega direto ao cliente, ela ganha um pouquinho de margem ali e ela tem acesso a outros clientes diferentes e tudo mais. Né? Então, né, agora ela tem volume para negociar essas vendas melhor. Agora vendo campo por campo, né? Olha o crescimento de frade, que coisa linda, né? Quando ela comprou era isso aí, 17, 16 milhões e tal. Aqui eu acho que eu não lembro se teve o ganho da participação da Petrobras que entrou, mas aí ela começou a perfurar os poços novos, a produção foi para 56. Tá? De 20 e poucos para 56, dobrou basicamente. Aí vem o ganho. Com o CAPEX, né, bem tranquilo, então ela gasta relativamente pouco e dobra a produção. Tá lá o naviozinho de frade. Esse FPSO vai ser onde vai ligar o campo de Wahoo, tá? E ele vai chegar basicamente o que eles chamaram lá de topar o FPSO, né? Chegar no máximo da capacidade dele. A capacidade dele é na casa dos 100 mil barris, está um pouquinho menor, mas eles estão fazendo uns trabalhos para liberar um pouquinho mais. Então hoje frade já produz 50, né? O Wahoo vai entrar mais 40, mais um outro poço de frade, vai chegar no limite, no máximo da produção de frade, vai ser o máximo da diluição de custos possível, né? Coisa espetacular, vai operar no limite ali, né? Fantástico. Vamos aguardar esse dia chegar para comemorar. Tá vendo como é previsível a empresa, né? A gente já tá, né, planejando o que vai acontecer com ela daqui um ano, mais ou menos, um pouco menos. O Povo Tubarão Martelo é um pouco mais maduro, né? Uma produção um pouco menor, teve ali umas paradas, manutenção e tal, mas fica nessa casa, 16, 17 mil barris, tá ótimo. Tá lá o navio. Esse navio foi adquirido, o FPSO Bravo, é o que opera, né, o Tubarão Martelo, foi adquirido lá quando a empresa comprou da Domo o campo de Tubarão Martelo. Ele é da então OSX. A OSX tem até hoje, né? Fabricado pela OSX, muitas histórias. Albacora Leste é a próxima, é a bola da vez, né? A próxima joia da coroa. No momento que a empresa está fazendo, ela assumiu o campo aqui, fevereiro, março, final de janeiro, acho que foi. Tá. O campo era isso, tá? Funcionava o navio lá, o sistema de produção funcionava só metade. Ou seja, né? O pessoal ficava produzindo, opa, tem que parar porque deu problema, sei lá, sistema elétrico, sistema de caldeira, sistema de não sei o quê. Então, isso aqui, né, tá muito longe dos standards da April. Né? É por isso que ela compra esses campos da Petrobras barato, né? O pessoal não consegue entender. A Petrobras tava lá, o troço largado, abandonado. Tá? Agora ela tá fazendo um trabalho de melhoria operacional, já tá rodando nos 80, né? E imagino que eles devem chegar aí perto de uns 90 e pouco, né? Até o final do ano, até um pouquinho mais, tá? Mas eles já estão a ponto de reabrir alguns poços porque o que a empresa fez? Enquanto a gente não aumentar isso aqui, não vale a pena ficar ligando poço novo e tal, para ter que parar a produção. Então vamos arrumar a casa, né? E agora a gente vai religando os poços aos poucos, né? Então, perfeito. E aí, ao longo do ano que vem, é esperado um aumento de produção, de religamento de poço, de perfuração de novos poços. E a gente vai ver algo parecido com isso aqui, né? O que foi feito em Frade, também é o Albacora Leste. Então vai vir muita geração de valor para a empresa lá no futuro, né? Claro, isso aqui não vai acontecer em 2024, ela triplicar a produção, mas pode ter certeza que ao longo do tempo essa produção vai crescer muito ainda em Albacora Leste. Tá? Tem muito ativo bom para a empresa, né? Muito poço e campo bom lá. Não, campo é de Albacora Leste, né? Mas tem muita reservatório bom para a empresa explorar lá. Esse é o navio lá de Albacora Leste que chama, eu já esqueci o nome, né? Acabei de ver, já esqueci. Parabéns. Forte, né? FPSO Forte, Bravo é o de Frade e o Alf. Nossa, esqueci tudo. Como é que chama o de Tubarão Martelo? Não, deixa pra lá. Deixa os nomes dos navios pra lá. E o Wahoo, esse é o outro projeto que vai rodando em paralelo, tá? Que é esse tieback, ou seja, eles vão perfurar 4 poços produtores, 2 injetores no campo de Wahoo, que é mais ou menos vizinho de Frade, né? Não é tão perto igual Polvo e Tubarão Martelo, é um projeto de uma complexidade maior, mas eles vão perfurar e ligar o sistema de produção FPSO Valente, esse que é o de Frade. Então, Valente é o de Frade, Bravo é o de Polvo e Tubarão Martelo, e Forte é o de Albacora Leste, tá? O Wahoo vai ficar nesse valente também.
E aí sim que a gente vai ver aquele FPSO valente no máximo da capacidade, tá? A hora que o Wahoo, né, for interligado e tudo mais. Ponto de atenção, acompanhar como é que estão os planejamentos e tal, né? E até onde eu sei, estão dependendo dessa licença ambiental. Então é importante ver no call isso aí, tá? Ah, e tem a parte ESG, ok, bem legal. A Prio investe muito em atividade social, esportiva, tá? Ela patrocina Porsche Cup e outras coisas, e festivais e tal. Bem legal, tá? Enfim, chegando aqui para os números são consequências dessa produção toda, do crescimento da produção, da redução dos custos e tudo mais. Então tá aqui, né, o resultado das operações dobrou basicamente em relação ao ano passado, tá? Mesmo com o preço do petróleo mais alto no ano passado, né? Então isso é muito importante mostrar como aqui o impacto do aumento da produção ele é muito mais relevante do que da alta do preço, tá? E ela consegue chegar a margens EBITDA na casa de 80%. É ridículo isso aí. Então, se você quiser dar uma projetada no resultado que a Prio pode atingir lá, né, no ano que vem, é simples, né? Eu já dei a dica para vocês. A produção vai ficar ali no 150, né? Vamos ver se dá tudo certo um Wahoo, se a Albacora Leste começa a crescer, uma coisa assim, tá? Então você já sabe, 150 mil barris por dia, quantos dias tem no ano, tal. Preço do Brent aí você usa o valor que você quiser, tá? Aí, se você simplificar o trabalho, você pode pegar essa margem EBITDA e estimar um EBITDA. Lembrando que essa margem vai subir bastante. Ah, então é 80% de margem EBITDA? É 80% de margem EBITDA. Numa empresa que, né, que não é uma empresa de software, não é uma empresa de shopping center, nem de transmissão de energia. É uma empresa que exporta uma commodity. Então, tipo, é óbvio, né? Isso aqui depende muito do preço do petróleo, mas vai ter diluição de custo, principalmente com a Rua e com a Bacara Leste. Ambos vai ter aumento de produção sem aumento de custo. Então, essa margem para esse mesmo preço de petróleo vai subir, tá? Então, isso aqui, projetar essa margem, talvez seja razoável, né? Imaginando que o preço do petróleo está um pouquinho alto, mas que vai ter diluição, né? Então, aí você estima quanto que pode chegar esse EBITDA da empresa nesse próximo galgada de passos aí. Uma diquinha, é um valor bem alto, tá? Bem alto mesmo. Então, estoque de óleo, né? Lembrando que às vezes descasa, mas não foi o caso aqui. Uma coisa que aconteceu, ela tá com bastante contas a receber, tá? Eu já mostro isso aí. Então aqui o quanto os ativos estão receitando, né? A Frade hoje é o principal locomotiva da empresa, mas a Albacora Leste tem potencial para chegar lá. A dívida para eles, pessoal, tá super tranquilo. Você vai, tá caindo o duration, é simplesmente que eles estão deixando rolar, porque a geração de caixa da empresa tá absurda, tá? Então, a dívida hoje 1,2 bi de dólares. Tem mais uns 200 milhões aí que pode vir de earnout da aquisição de Albacora Leste, né? Então você pode contar ou não nessa conta. O que acontece? Ela está gerando 600 de EBITDA por trimestre. Tá? Então, mas 2 trimestres a dívida já era com a geração de caixa. Claro, né? Tem um CAPEX que está rolando, né, de Wahoo principalmente, então não é tão simples. Mas por outro lado, esse trimestre tem 300 milhões de contas a receber ainda para entrar, de dólares, né? Tô falando de dólares. Ou seja, essa dívida aqui logo, né, vai pro buraco lá, 2, 3 trimestres aí, né? Com a geração de caixa da empresa, essa dívida vai reduzir, né, a ponto de ser irrelevante, vai virar para caixa positivo se ela não fizer mais nenhum grande aquisição. Lá no final do ano que vem já vai ter caixa livre positivo. Então essa dívida, né, não tem nada para se preocupar, porque a geração de caixa dela hoje está monstra, né? A metade da dívida, a geração de caixa do trimestre, tá? Então, o petróleo pode cair e aí diminui. Né? Tudo bem, mas mesmo assim ainda tá bem tranquilo. Tá? Mesmo com CAPEX, mesmo com uma geração eventualmente menor por conta né, do eventualmente caindo o preço do petróleo, né, tá de boa, ainda vai ter um aumento de produção. Ano que vem, esse EBITDA projetado não vai, provavelmente vai crescer, né? Então, a caixa tá super tranquilo, né? Você vê que o CAPEX lá de Wahoo é super de boa. Então, aqui de novo, né, aquela visão da alavancagem, essa é a diferença desse 1,4 para esse 1,2 é o earnout de Albacora Leste, né, que veremos. Do jeito que tá, vai ter que pagar, né, veremos. Mas isso aqui tá super sob controle, com contas a receber e com a geração de caixa trimestral da empresa. Tá? E a FRS 16, que hoje já é praticamente irrelevante. Aqui, ó, contas a receber
300 milhões de dólares. Tá em dólares, lembrando, né? Então já reduz bastante a dívida. Por quê? Porque ela vendeu petróleo no final do trimestre e ainda não deu tempo de receber. Então tá aí, pessoal. Né? Espero que, de novo, para os desavisados, né, tenha mostrado por que a empresa é excelente, como é fácil de acompanhar, como ela é previsível, né, como você foca lá nos investimentos dela, o resto ela vai entregando. Né? E, pessoal, não fica procurando a próxima PetroRio, tá? Porque nenhuma das outras empresas júnior de petróleo está fazendo um trabalho tão bom igual dela. Tem empresas interessantes que podem ter um potencial bacana. Mas hoje, cara, a PetroRio tem um potencial muito maior que qualquer outra dessas listadas, né? Então, eu já fiz um vídeo no meu canal que era, né, a PetroRio é a próxima PetroRio. Justamente por causa disso, né? A galera insiste e fala: ah, a PetroRio deu certo. Aí o cara olha aqui, viu que ela subiu muito, aí ele fica com viés da ancoragem de preço, fala: não vou comprar agora, porque já subiu demais. E aí ele vai procurar outra empresa de petróleo achando que automaticamente ela vai ganhar dinheiro igual a Prio, né? Já falei, né? Quanto isso tá errado, né? Infelizmente a galera não aprende, vai aprender perdendo dinheiro. Então, o resultado do terceiro TRI de 2023, né? O que a gente tem de destaques, né? Consolidação da produção de frade com a empresa chegando a 100k de barris por dia de produção. Né? O preço do Brent ajuda, né, nos recordes de receita e EBITDA. Sim, você pode olhar o lucro líquido dela, tá? É que não tá tão acostumado em empresa de commodity de ver EBITDA e tal, mas o lucro líquido dela também é forte, tá? Ah, a Albacora Leste aos poucos vai ganhando, né, eficiência, ficando pronto para um aumento de produção. Né? Importante acompanhar desenrolar do projeto de Wahoo, principalmente com as licenças, né, para a empresa começar. E atual, a geração de caixa da empresa está tão expressiva que a dívida começa a ficar praticamente irrelevante, né? Pra ninguém se assustar com dívida e tudo mais. Enfim, falei tudo no vídeo, né? Vou economizar aqui, né? Então, April, né, segue sua trajetória excelente de crescimento e geração de valor para os seus acionistas, né? Mesmo com todo o resultado entregue até agora, a empresa ainda tem alavancas de crescimento, né, muito concretas que devem ser entregues ao longo do próximo ano. Isso que a gente não está nem falando de eventuais futuras aquisições, né? Dá para ver pelo tom das entrevistas do pessoal. Tem uma entrevista bem legal com o CEO da Prio, né, o Roberto, nesse link aqui, tá? Bem bom, recomendo lá da XP. E dá para ver pelo tom que eles, né, agora aquisições vai ser algo mais pontual. Mas tem muito crescimento que já está contratado, né, ao longo do próximo ano, né, elevando ainda mais os resultados da empresa. Né? Não tem muito o que falar aqui, só meio que enrolar mesmo para registrar. Mas tá aí, né? Os baitas dos resultados aqui é o último que eu tinha colocado, mas vamos fixar esse outro aqui. Excelente, né? Falo da Prio aí faz anos e anos e anos e ela continua entregando resultado, geração de valor, né? Textbook
né, de como gerar valor para acionista, crescendo, administrando custo, alavancagem operacional, né, gerando valor através de aquisições, gerando valor através de crescimento orgânico, né, desenvolvimento mais ou menos orgânico, né, tudo lindo, maravilhoso, uma das melhores empresas. Se não for a melhor, né, é difícil achar uma empresa melhor aqui no Brasil, excelente. Mas quem não entende, né, quem não entende todos esses mecanismos que levaram ela a entregar tanto, aí hoje fica perdido, achando que as coisas caíram do céu, que qualquer outra empresa vai chegar e vai fazer igual, né? Infelizmente, não é assim que funciona. E aí, pessoal, então esse foi o vídeo da Prio. Valeu bastante a pena aí a gente gastar um tempinho a mais, que é sempre um prazer falar dela. Assista um call, tá? Pra tentar pegar algum detalhinho ali. E principalmente para ver essa questão de Wahoo, como é que tá. E se eles abrem algum dos planos de redesenvolvimento lá para a Albacora Leste. Vamos ver o que eles falam. Eu ainda não tive tempo de assistir, mas espero que vocês já tenham, inclusive, assistido quando esse vídeo for ao ar. Beleza, pessoal? Então um grande abraço aí para todo mundo. E até os próximos vídeos. Valeu!